Uma vida inteira resumida a poucos objetos num caminhão velho. A imagem não é de uma mudança, é de uma triste violação de direitos. A proprietária dos objetos tem 62 anos. Em agosto, foi expulsa do apartamento onde morava. O policial que à época atendeu a ocorrência relatou a situação. É a mesma de muitas famílias na cidade. Complicadíssima a situação, né? Um cidadão de bem sendo expulso da sua própria casa, que passou a vida todo dia trabalhando para adquirir um bem, e vê uns vagabundos e toma, determina e acabou-se. A idosa não tem para onde ir, como muitos. Investiu na casa tudo o que tinha, como muitos. Mais uma vítima de um flagelo que toma conta da cidade, o fenômeno das expulsões. Eu investi todo o meu dinheiro da minha aposentadoria e do meu trabalho para poder reformar esse apartamento todinho, do jeito que eu queria. E agora perdeu. E agora perdi. O efeito psicológico das expulsões é quase tão grave quanto material. O abalo de perder tudo para o crime organizado, a ameaça que paira muitas vezes sobre essas famílias por estarem marcadas pelas facções, são alguns dos problemas que se unem à falta de um lar. É devastador. Depoimentos se avolumam no Núcleo de Habitação e Moradia da Defensoria Pública, uma das primeiras e principais portas de salvaguarda para as vítimas que o Estado possui. Aqui os debates têm sido constantes no sentido de buscar soluções para esses moradores, envolver os órgãos públicos nas estratégias e provocar a elaboração de políticas públicas específicas. Uma das frentes diz respeito ao encaminhamento para apoio psicológico e social. As pessoas precisam, inclusive, e a gente também tem caminhado para a área psicológica da própria defensoria ou de outras áreas, atendimento social, porque as pessoas chegam devastadas. Né? Assim, não perde só a casa, perde a dignidade, porque a casa, inclusive, é o ponto de partida de todos os outros direitos. Né? Se você não dormir, se você não tiver um abrigo, qualquer outro direito fica prejudicado. Alguns órgãos municipais que recebem esses encaminhamentos são o Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Cada um desses órgãos, em suas competências, tem sido parceiros da Defensoria Pública na problemática. A Defensoria, sempre que ela encontra alguma situação em que há necessidade que a gente tenha um olhar técnico para aquela família, para identificar a situação em que ela se encontra e como acompanhá-la, ele encaminhar o CRAS, dependendo da situação. Ofertamos para ela um atendimento particularizado com algum técnico, ou assistente social, ou psicólogo, ou terapeuta, ou pedagogo, né, que nós temos na nossa unidade, e esses técnicos, através da escuta, vai identificar as vulnerabilidades que essa família encontra. O diálogo da Defensoria Pública também envolve os principais órgãos estaduais, como a Secretaria de Segurança Pública. O secretário André Costa afirma que várias ações estão sendo desenvolvidas. Segundo ele, o trabalho de inteligência e a investigação capitaneada pela Polícia Civil vem priorizando os casos de expulsão. Até agora, 27 suspeitos foram capturados por envolvimento direto ou indireto nessas ações criminosas. 19 só na região do Grande Janguruçu. A garantia é que existem canais de denúncia anônimos, como o Disque 181. Uma ligação é recebida com esse teor, esse conteúdo, né, de que alguém está sendo ameaçado a ter que abandonar a sua residência. A gente trata isso com maior celeridade. É inaceitável que um criminoso expulse uma família de casa, um sonho que é realizado, né, para muitas dessas famílias, e tão logo a gente toma conhecimento, isso é tratado como prioridade. Outras estratégias são preventivas, como o desenvolvimento de projetos em parceria com o Corpo de Bombeiros para fortalecer os vínculos nas comunidades. Além disso, vem sendo feito um acompanhamento da Secretaria de Segurança na entrega dos novos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, para mapear possíveis infiltrações de facções criminosas. Outra ação é a territorialização da Polícia Militar. A inteligência plota alguns pontos, territórios, em que há necessidade, pontos em que é insuficiente esse modelo tradicional, de só levar a polícia só ir quando é demandada. Mas eles dizem, olha, esses pontos aqui é necessário que o policiamento se territorialize. É mudar, em parte, né, o modelo do nosso policiamento. Ele deixa de ser reativo e passa a ser cada vez mais proativo, mais preventivo, realmente. Que a polícia está lá presente, a polícia se fixou, a polícia não mais vai sair de lá. A realocação dessas famílias, principalmente vindas de conjuntos habitacionais, ainda é o principal desafio.
Como acolhê-las de forma eficiente? Para onde caminhá-las? Essas perguntas ainda não foram plenamente respondidas. Isso porque achar uma nova moradia depende de orçamento e vontade política. A Defensoria vem dialogando com outros órgãos, como a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, no sentido de estudar ampliação de programas importantes, como o aluguel social. A gente ouviu por alto, houve, digamos, quase um aceno, um aceno, digamos, no sentido de querer aumentar, tipo um projeto estadual, iria criar 3 mil vagas, a gente ouviu algo nesse sentido, uma promessa informal, que a gente espera que saia do papel, por exemplo, se 3 mil vagas de aluguel social fossem criadas, certamente daria para encaixar essas pessoas, pelo menos as que estão chegando aqui. E é possível que outras, a partir daí, viriam também, ou seja, seria um alívio nesse momento crítico para essas pessoas. Outra alternativa estudada é a inclusão das famílias nos novos lotes de conjuntos habitacionais contratados pelo Minha Casa Minha Vida. A gente, na parceria com a Defensoria Pública, né, com o Ministério Público e com as outras secretarias, tem buscado, dar a qualidade de vida para essas famílias, né, e dizer que elas busquem seus direitos, né. Para a Defensora Pública Geral do Estado, Mariana Lobo, todas essas medidas ainda estão aquém da necessidade das famílias. Ainda assim, são frentes fundamentais para que as vítimas percebam que, mesmo com todas as dificuldades, não estão sozinhas. É um trabalho diário. Muitas vezes, você tem razão, muitas vezes a gente se depara com a situação e a gente luta, e a gente se vê assim, e agora o que é que eu faço? Eu não tenho uma política pública, eu não tenho uma possibilidade de solução para esse conflito de imediato, né? E aquela pessoa precisa de uma assistência de imediato. E aí, o que é que a gente naquele primeiro momento dá o baque, né? Será que eu não posso fazer mais nada? E aí, o que nos faz mover, ir à frente e tentar outras soluções e tentar outros diálogos é saber que a Defensoria Pública é a única porta que essa pessoa tem. Que se a instituição que está ali para garantir e lutar com elas, pelos direitos dela, entender que acabou, que não dá mais, é o fim da linha. Nós somos tudo que aquela pessoa tem. E nós somos a instituição de retaguarda dela. A Defensoria Pública é a instituição de retaguarda de 80% dos cearenses que vivem em situação de vulnerabilidade.